Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos reunimos em Seu nome, rogamos a presença abençoada desta pleiade de espíritos que sempre nos assistem, que são responsáveis pela nossa existência na Terra, que nos amparam, que nos fortalecem, que nos animam, que nos estimulam a viver de acordo com as leis do nosso Pai, que nos ama, que nos criou para o amor. Queremos iniciar o nosso dia rogando a Jesus, o nosso Mestre, que possa nos fortalecer, para que possamos viver na terra tudo aquilo que está programado para nos tornar espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais dispostos ao bem. Aonde quer que nos encontremos, que possamos nos alistar para servir as causas maiores de Jesus, o nosso Mestre. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos aqui, aprendendo a orar, a servir, a nos entregar, Senhor, ao bem. Faça de nós instrumentos do Seu amor e da Sua bondade, aonde quer que nos encontremos. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, nós nos encontramos aqui para aprender e estudar o Evangelho de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estudando o suicídio e a loucura. No item 16, os bons espíritos nos esclarecem assim: a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e é aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si terrível responsabilidade. O Espiritismo, com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Quão esperançoso é para todos nós sentirmos que somos espíritos, somos infinitamente maiores do que qualquer acontecimento que possa nos surpreender. Entender isso pode conduzir-nos a uma existência muito mais equilibrada e proveitosa. A doutrina espírita nos esclarece que a maioria dos casos de loucura são sempre devido a comoções produzidas pelas vicissitudes que o homem não teve força para superar com serenidade, paciência e calma. Então, é importante que nós possamos compreender que
quando entendemos que somos espíritos, tudo que nos acontece, qualquer coisa, qualquer fato, qualquer situação, esta questão não significa nós mesmos, porque nós não somos uma coisa, nós não somos uma situação, nós somos espíritos. Assim, a perda de alguém querido, ou até de um bem material, ou ainda a tomada de uma resolução ou de uma atitude que nos pese na consciência, pode nos conduzir à loucura e ao suicídio. Então, nesses momentos, nós nos confundimos frequentemente com o fato, com a situação ou com a coisa que está acontecendo. Mas, na verdade, nós somos espíritos e estamos muito acima desses fatos e dessas coisas que nos acontecem. Como alcançar a serenidade, a paciência, a calma e a coragem moral que nos ensina o Evangelho, se nós temos um pensamento materialista e muitas vezes nos confundimos com as coisas que acontecem? Como nós vamos desenvolver isso em nós? O Evangelho mostra que esses valores, eles são desenvolvidos quando o espírito se predispõe verdadeiramente a enfrentar as suas lutas externas, lutas íntimas, e com isso angariar experiências e valores que vão conferir ao espírito esse estado de paciência, calma, resignação e valor moral. Existem textos na doutrina espírita, no Pentateuco e nas obras correlatas, que são obras muito importantes para nós, que funcionam como verdadeiros bisturis que cortam, que retiram de nós pensamentos ilusórios, ideias pré-concebidas, enganosas, e que nos levam a um entendimento muito mais profundo do que realmente seja a vida e aquilo que precisamos adquirir. Então, nós gostaríamos de comentar hoje um texto de Joana de Ângeles, que foi psicografado por Chico Xavier, e está no livro Falando a Terra. Essa é a única mensagem, até onde nós sabemos, desse espírito psicografado pelo Chico. E é importante essa mensagem porque ela vai falar para nós, na sua interpretação bastante evangelizada, como é que o espírito faz essas aquisições com relação à calma, à resignação, à serenidade. Então ela diz assim: muitas vezes, a pretexto de servir Jesus, fugimos para a sombra quieta do claustro, abandonando a luta em que o Mestre espera de nós a colaboração salutar. Então, quantas vezes nós nos enganamos e criamos ambientes ilusórios, onde externamente existem situações favoráveis a nos sentirmos calmos, tranquilos, pacificados, mas que, na verdade, isso não é uma construção íntima, é apenas uma situação externa. E isso causa grande engano ao espírito. Por muito tempo nós achamos que ficarmos trancafiados nos conventos e mosteiros, nas unidades de prece e oração, sem estar em contato com o mundo, com a dor e com as dificuldades,
realmente estabeleceria para nós um estado de pacificação, de purificação da alma. E esse espírito, que certamente viveu em muitos ambientes como esse, vem dizer para nós que isto não corresponde à verdade. Nós sugerimos realmente que essa lição seja bem estudada, para que haja um entendimento bem profundo a respeito disso. E ela nos diz: a paz resulta do equilíbrio e não da inércia. E para mostrar a importância dessa frase, ela faz um paralelo entre Jesus e Pilatos. Então ela diz assim: Jesus, no madeireiro, desfrutava a tranquilidade dos que podem desculpar o mal e esquecê-lo. Então Jesus, naquela situação de extremada dor física e vendo a humanidade sobre o jugo da maldade, do desespero, apesar disso, a sua intimidade encontrava-se num estado total de equilíbrio, de paz, de resignação, porque era a construção íntima que ele trazia. E aí ela comenta: Pilatos, ao contrário, estando na suntuosidade do pretório, conservava um espírito vacilante e atormentado, que o arrastaria, por fim, ao suicídio. Então, o que levou mesmo esse irmão a uma situação de loucura? Isso que nós comentamos no início da nossa fala. Por um momento, ele confundiu o seu estado de desequilíbrio frente à sua consciência, por ter tido aquele ato não corajoso, onde ele não teve isso que o Evangelho traz para nós, a coragem moral. Ele confundiu aquele ato com ele mesmo, mas ele não era aquele ato. Ele era um espírito. Então, o Evangelho vem mostrar para nós que, em muitas circunstâncias da nossa vida, nós nos comportamos exatamente assim. Nós nos comportamos como espíritos que confundimos o que somos com aquilo que nos acontece. E confundidos, muitas vezes nós não temos a força, nós não temos a coragem de lidar com aquelas situações e circunstâncias com os valores que muitas vezes já possuímos. Então, ela, nesse texto, ainda esclarece: o lago calmo, e muitas vezes nós buscamos isso, nós queremos ter uma vida, nós queremos ter um relacionamento, nós queremos ter ambientes extremamente calmos, onde não há conflito, onde não há dificuldade, como se fosse um lago plácido. Mas ela nos esclarece: o lago plácido, calmo, costuma resumir-se a depósito de lodo, estanque, enquanto a água corrente, rolando sem cessar sobre a escarpa, chega pura nos lábios ressequidos do homem. Então, muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, no lar conflituoso,
no ambiente de trabalho que muitas vezes não é salutar. É no cotidiano, ante uma sociedade que se encontra verdadeiramente enlouquecida pelo materialismo, que nós vamos fortalecer os nossos valores e, com isso, nos prevenir da loucura e do suicídio. Então ela diz: ninguém abandone a luta, crendo conquistar assim a paz. Ninguém abandone a luta, crendo conquistar a paz. Nenhum general experimenta o soldado em selvas floridas, e alma alguma se eleva ao cume da purificação sem as provas compreensíveis e justas do sofrimento, no combate interior, às inclinações menos dignas ante as circunstâncias do mundo externo. Olha que espetacular essa frase, porque qual é o antídoto, como nós temos falado aqui, qual é o antídoto primeiro contra o suicídio? Deus nosso Pai, a concepção que nós temos de Deus. Segundo, o conhecimento que nós precisamos ter da verdade para alimentar o nosso campo mental de imagens, de conhecimento que nos sustente. E, crendo em Deus, tendo um conhecimento aprimorado da vida eterna, enfrentar as situações que nos chegam, convictos de que estas situações não significa nós mesmos, que as situações fazem parte de uma oportunidade que Deus nos confere de desenvolver o que não possuímos. E ela complementa: a serenidade legítima, dessa que o Evangelho está dizendo que necessitamos para evitar o suicídio, a serenidade legítima provém das obrigações bem cumpridas no quadro de trabalho que a realidade nos designa. Então, quarto elemento para nós pensarmos como antídoto, além de não fugir da luta, é cumprir com o quadro de deveres que a vida nos impõe, nos solicita. Então, um espírito que está sendo estimulado a crer em Deus, a ter uma concepção mais elevada do que significa Deus nosso Pai em nossas vidas, e se fortalecer pelo conhecimento, ser amparado por tudo isso que nós estamos falando, ele sai, com certeza, desse estado mórbido do pensamento, de desequilíbrio, de alienação, de loucura, que conduz ao suicídio. E ela continua: conflitos e atritos vibram em toda parte, porque em todos os recantos o espírito suspira por ascensão. Então, a importância de nós, como espíritas, compreendermos a dinâmica do pensamento dos nossos irmãos que partem para essas soluções enganosas de que o nada existe, para essas soluções enganosas de que os nossos atos não geram consequências para o espírito eterno que somos. Cabe a nós, espíritas, realmente vibrarmos aonde quer que nós nos encontremos essas verdades de vida eterna, para que possamos exemplificar um comportamento equilibrado
e com isso amparar todos esses irmãos que se encontram aí distanciados da verdade. O quanto é importante e necessário realmente que nós conversemos uns com os outros e com toda a humanidade sobre esses conteúdos como uma forma de prevenção à loucura e ao suicídio. Então, vamos intensificar as nossas falas com aqueles que nos rodeiam, com pensamentos equilibrados, evangelizados, para sustentar um pensamento que possa realmente se opor a essa situação gravíssima em que a Terra está mergulhada. Com isso, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, quanta alegria em nossos corações de sentirmos a verdade que se estrutura para nós pela doutrina espírita, que nos eleva ao entendimento do espírito que somos, que nos possibilita a compreender o Evangelho como o caminho que deveremos seguir para nos redimirmos, para nos tornarmos espíritos lúcidos, dispostos ao bem e à verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, pelos teus exemplos. Mil vezes obrigado, Senhor, por ter nos apresentado Deus como nosso Pai, por nos guiar no caminho com as sendas do Evangelho. É nesse clima, Senhor, que rogamos amparo e proteção aos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Rogamos, Senhor, que eles possam ser visitados, amparados, que possam receber o quantum de saúde que se encontram necessitados. E em breve tempo, recuperados possam estar operosos na sua seara, Senhor. E rogamos a Ismael, este Espírito que Jesus conferiu, a direção espiritual do Brasil, que possa envolver todos os brasileiros, para que cada um de nós ocupe o seu posto de trabalho onde quer que se encontre, oferecendo do melhor, que nós sejamos honestos, amigos dos amigos, que possamos ser aqueles a falar daquilo que vivemos, que possamos ser aqueles que vivemos o que aprendemos contigo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.